momentos de adoração, esse momento de comunhão, né? Eu gostaria de chamar o nosso preletor aqui de hoje, nosso querido amigo aí que sempre está com a gente, sempre está nos dando esse apoio aí. Para quem não conhece, esse aqui é o Bruno, né? Acho que todo mundo aqui já viu ele por aqui, né? E eu gostaria de estar orando aqui para a gente poder estar iniciando aqui a palavra, tá bom? Senhor Deus, ó Pai, continuando em Tua presença, ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações para que a gente possa escutar e usar toda essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje, ó Pai. Que o Senhor conduza, ó Pai, o Bruno para trazer essa mensagem, ó Pai, que ele consiga passar tudo aquilo que estamos precisando ouvir, ó Pai. E que a gente possa nos mostrar aberto para deixar o Espírito Santo falar em nossos corações, ó Pai. Muitíssimo obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor continue conosco, ó Pai. Em nome de Ti que eu te oro e agradeço, amém. Graça e paz, amados. Gostaria de trazer uma mensagem para vocês hoje. O texto é Jeremias 17. Todo mundo encontrou? Quem achou diz amém. Então vamos à leitura. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu havia lhe dado. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Irmãos, esse texto foi escrito pelo profeta Jeremias para o povo de Judá, né? Eles estavam na iminência de cair na mão do povo babilônio. Deus iria entregá-los aos babilônios, por conta que Israel o pecado tinha tomado conta de Judá, né? A justiça já não julgava mais como deveria ser, não julgava mais sem pesar para um lado. Quem tivesse mais recursos comprava seus juízes. A adoração ao Deus, ao único Deus verdadeiro mesmo, ao único Deus, ao nosso Deus, não estava mais tendo assim a prioridade dentro do povo de Judá. Eles tinham se misturado e tinham deixado entrar adoração a falsos deuses, e isso suscitou a ira de Deus. Percebam, irmãos, que ele não está falando para descrentes. Ele não está prevendo morte, desolação, uma conquista, uma entrega desse povo, de um povo descrente a outro povo, mas sim o próprio povo de Deus, o próprio povo que tinha, o povo escolhido pelo Senhor, o
povo que outrora tinha sido retirado do Egito, que durante o dia tinha a nuvem protegendo e guiando, caía maná do céu, as roupas deles não se rasgavam, os sapatos não estragavam. De noite, no gelo do frio que é no deserto, nas noites, eles tinham a coluna de fogo aquecendo eles, não deixando que eles passassem frio. Cuidado de Deus estava presente no povo de Israel. Isso vai passando de pai para filho. Os pais contavam a história do povo sendo retirado do Egito aos filhos. Então eles já tinham experimentado a presença de Deus, eles tinham experimentado ali o livramento de Deus. Não era um povo que não conhecia a Deus, não conhecia o poder do Senhor, e mesmo assim eles se desviaram do caminho. Alguma semelhança com hoje? Alguma semelhança com nós? Muitas vezes a gente conhece a Jesus, a gente vem num louvorzão, a gente sente a presença de Deus, a gente vem na igreja, Deus fala conosco, Deus atende uma oração aqui, outra oração ali. Mas e no meio desse tempo? A gente consegue ser fiel o tempo todo a gente consegue honrar a Deus? Porque muitas vezes a gente lê esses textos do Antigo Testamento e a gente pensa, cara, não é possível que esse povo se desviou. Meu Deus do céu, todos os milagres, esse povo ia entrar na terra, Deus lutava as batalhas por eles. Não é possível que esse povo pode ser tão ímpio assim, tão descrente assim, a ponto de ver a glória de Deus manifestada, ver a presença do Senhor manifesta, e ainda assim se entregar à adoração a falsos deuses, se entregar a dividir a glória de Deus com outras coisas, com falsos deuses. Como a Bia disse aqui, né, sobre aonde está o seu coração, qual é o Deus aonde está a sua idolatria, qual é o Deus que você está idolatrando, que você está dividindo a glória de Deus. Então, assim, a gente não é muito diferente desse povo, sabe? Todas as vezes que a gente está no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, no dia a dia, fora da igreja, em que a gente negligencia princípios bíblicos, negligencia as verdades que falam alto no nosso coração, e a gente se amolda aos valores que o mundo carrega, que o mundo traz para nós, a gente está sendo tão ímpio, tão infiel quanto esse povo. Tão ímpio, tão infiel quanto esse povo. Muitas vezes, essa semana eu estava vendo pessoal fazendo aquele caminho da fé, indo lá para Aparecida do Norte, fazendo o caminho da fé. Pega a bike, anda lá de uma cidade lá, 300 e poucos quilômetros, até Aparecida do Norte. O cara para pegar uma bike e andar 300 e poucos quilômetros, alguns deles têm algum preparo físico, acostumado a andar de bike, mas outros não. Os caras pegam a bicicleta e vai 300 e poucos quilômetros rumo à Aparecida do Norte. Vai lá para pagar uma promessa para um falso Deus. Meus irmãos, um cara desse, ele acredita piamente no que ele está fazendo. Ele acredita que aquilo ali está glorificando a Deus de alguma maneira, que aquilo ali está trazendo honra ao santo, que ele tem devoção. Não estou dizendo para a gente fazer isso, a gente pegar uma bicicleta e rodar 300 quilômetros, mas muitas vezes a gente deixa de cumprir, de lutar, de ser fiel, ser firme em coisas menores, muito menores que isso. Um muçulmano, ele não come carne de porco, ele tem diversos ritos que ele segue durante o dia. Para você ter uma ideia, eu trabalho com caminhão, então transporte, logística é uma área que me interessa bastante. E às vezes eu fiquei sabendo de uma empresa em Marechal Cândido Rondon. Até a posição do frigorífico foi mudada de acordo para o abate ser de acordo com a religião deles, porque é um frigorífico de frango e eles enviam muita carne para o pessoal lá do Oriente Médio.
Então, cara, para eles exigirem um negócio desse, é porque os caras acreditam de verdade, de verdade. E nós acreditamos mesmo no que a gente acredita mesmo no que a gente vem fazer aqui nos domingos, no sangue de Jesus que lavou a gente dos nossos pecados, sabe? Esse pessoal, eles são mais fiéis nos erros deles, muitas vezes, do que nós nos nossos acertos, sabe? Então, assim, eles estão firmes, eles têm raízes fincadas num ribeiro de água suja, de água podre, de água rota. E nós, muitas vezes, que temos à disposição o ribeiro de água pura, de água limpa, muitas vezes não desfrutamos disso, muitas vezes estamos distantes disso. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão para nós essa noite, que a gente possa nos perguntar se a gente crê de fato naquilo que a gente diz crer. Será que a gente vai ser tão firme, que a gente pode ser tão firme quanto essas pessoas são na fé delas? Mais uma vez, não estou pedindo para a gente fazer os sacrifícios que eles fazem, até porque a nossa fé não exige esse tipo de sacrifício de nós. Mas, às vezes, os caras que têm um monte de obrigação para cumprir, têm mais firmeza, transigem menos com os seus absolutos do que nós. Para a gente se achegar a esse ribeiro de águas limpas, nós temos que enxergar a vida e todos os aspectos da vida com a lente cristã, com a lente de Cristo, com a lente da Escritura. Todas as vezes que você se depara com alguma situação na sua vida, por mais boba, trivial que seja, essa situação deve ser lida, deve ser encarada de um olhar cristão. O cristão, ele não é um médico que professa Cristo, ele não é um músico que professa Cristo, ele não é um caminhoneiro que professa Cristo. Não, ele é um cristão, primeiramente. Primeiro ele é um cristão, antes, não é a profissão, não é o que ele faz, não é quem ele ama, não são os valores que ele acredita fora do cristianismo. Cristo tem que ser o sobrenome dele. Tudo que ele vai fazer tem que ser pautado em trazer honra e glória a Cristo. Se eu sou um médico, um futuro médico, eu vou fazer medicina para a glória de Deus. Se eu sou um músico, eu vou fazer música para a glória de Deus. Lutero, um rapaz se converteu, um sapateiro tinha se convertido, e ele falou assim, não, e agora, Lutero, o que eu devo fazer? Eu devo me retirar, eu devo me afastar do mundo, devo ficar recluso e tal? Lutero falou para ele assim, você é o quê? Ele falou assim, eu sou sapateiro. Então você entra lá no seu estúdio e faça o melhor sapato para a honra e glória de Deus. Aí você vai estar glorificando a Deus. A nossa religião, a nossa crença, a nossa fé, não é uma fé que tira a gente do mundo, que tira a gente, a gente não foi chamado para ficar recluso, para ficar alheio ao mundo. Nós fomos chamados para fazer diferença no mundo. Isso envolve algumas responsabilidades, porque muitas vezes a gente vai se sentir atraído pelas coisas do mundo, pela alegria momentânea de algumas pessoas do mundo, e isso pode, por momentos, afastar a gente do princípio. Mas é aí que a fé nossa tem que ser provada. É aí que a gente tem que se consolidar e mostrar quem nós somos de verdade. Sabe, tem quantos missionários aí, nesse momento, na China, sendo torturados, única e exclusivamente porque professam a fé em Cristo. E a gente? Nós estamos num país tranquilo, num país, por enquanto, nós temos muita liberdade.
Mas e se a maré mudar? E se de uma hora para outra a perseguição vier? Vocês já pararam para pensar nisso? Você vai morrer em nome da tua fé? Você tem coragem disso? Você tem coragem de dizer assim, eu não vou negar Cristo, não vou negar ao meu Deus. Se você quiser me matar, pode me matar. Será que a gente tem peito para isso mesmo? Só quem tem raízes muito firmes, quem tem raízes realmente atingindo o ribeiro, como diz aqui no verso 7, bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então quer dizer, uma árvore que está com suas folhas verdes e dando fruto, é uma árvore que tem a plenitude de tudo que ela precisa, de tudo que lhe é necessário para a vida, os nutrientes, a hidratação, a fotossíntese, o sol, tudo. Então aonde que a gente deve buscar esses nutrientes? Tudo que a gente precisa em Cristo, em Jesus, no nosso Salvador. Aquele texto que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você vai virar o bichão, o super-homem, vai poder fazer todas as coisas. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Todas as dificuldades, os problemas da vida, todas as aflições, você pode suportar no nome daquele que te fortalece. Então, se hoje vocês estão sendo testados aí, nós, né, no modo geral, estamos sendo testados fora dos limites aqui da igreja, para todas as pessoas do mundo, podemos suportar. Podemos suportar. Deus nos deu o seu Espírito para isso. Nós podemos suportar toda e qualquer adversidade no nome do nosso Senhor, no nome de Jesus. Então, assim, se a gente vive e a gente precisa de volta e meia se aconselhar, precisa buscar um consolo, a gente tem que escolher muito bem quem fornece isso para a gente. Se você chega para um ímpio e você vai pedir um conselho sobre um namoro, sobre relacionamento, meu irmão, não espera que ele vai pregar para você a castidade, que ele vai pregar para você que você deve esperar, que você deve ser fiel, que você deve honrar os seus princípios. Não espere isso, nunca espere isso. A gente deve buscar conselho com quem tem a fé, uma fé parecida com a nossa, uma fé igual à nossa. Os fundamentos nossos, quem tem suas raízes no ribeiro, quem tem suas raízes firmes em Cristo, quem está com a sua casa firmada na rocha, nunca no mundo. Pessoal, só existem duas condições para qualquer pessoa nesse mundo: ou ela está lavada e redimida pelo sangue de Cristo, ou, como diz em Romanos, ela é inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Não tem. Você está indo para uma direção e essas pessoas que estão fora do Evangelho estão indo para outra. Não é um lance assim de não, mas talvez, quem sabe, todos os caminhos levam a Deus. Ele também ele é bem espiritualista. Não, meu irmão, não. Na verdade, isso é uma verdade, a gente pode concordar com eles. Todos os caminhos levam a Deus mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. Só que um único caminho leva a Deus em misericórdia, em redenção dos pecados. E todos os outros vai levar você a Deus em ira e para o castigo eterno. Então, assim,
Gravem isso. Ninguém está neutro quando se fala em salvação. Ninguém tá, talvez. Pode ser que nos últimos momentos, como o ladrão da cruz, Jesus se revelou e aquela pessoa foi salva. Maravilha. Provavelmente, quem estava vendo ali os três crucificados ali, Jesus e os dois, muitos deles que não viram o diálogo de Jesus com o ladrão que foi redimido, pode ter achado, aquele ladrão foi para o inferno, era 2 ladrões lá e Jesus, e aquele ladrão com certeza foi para o inferno. Não ouviram o diálogo, nem ficaram sabendo daquele diálogo de Jesus com o ladrão. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente não sabe do fim daquela pessoa. A gente não pode cravar que aquela pessoa foi salva ou não foi salva, mas a gente pode ter uma boa ideia de acordo com os frutos que aquela pessoa deu durante a sua vida. Essa semana eu tive uma situação muito interessante também. Eu visitei dois velórios. Num deles foi o meu tio, que ele era alcoólatra, e ele morreu dormindo. Ele dormiu e simplesmente não despertou. E assim, era descrente. Pode ser que Deus tenha se revelado a ele? Pode. É provável? Não sei. Pouco provável. É igual, ninguém vai saber disso. A gente tem sempre uma esperança, né? A gente sempre nutre dentro de nós aquela esperança, né? Que naquele último minuto Deus pode ter se revelado de alguma maneira, né? Mas de acordo com os frutos dele, com o que ele acreditava, com a vida que ele levava, é mais provável que não. E é um velório tão desesperador, tão sem esperança, sabe? Você vê as pessoas andando para lá e para cá, é só choro e tristeza. De outra maneira, tivemos o velório da dona Laila, a avó da Laila. A gente entende que a família passou por uma dor naquele momento. Mas quando você olha o semblante das pessoas que estavam frequentando aquele velório, você não consegue enxergar aquela tristeza profunda, aquela desesperança profunda. A tristeza daquelas pessoas se deu por conta do desligamento, da separação da carne ali, naquele momento. Mas aquelas pessoas tinham certeza e convicção de onde a dona Laila foi, para onde, o destino da dona Laila. O discurso da Sara, cara, me arrepia só de lembrar. Foi maravilhoso, foi abençoador, foi reconfortante, foi lindo. O nome daquilo é legado. A dona Sara lembrando, dela cobrando de ir na igreja, dizendo dela como crente, que ela era uma crente fiel. Então assim, você não consegue enxergar aquela tristeza profunda do descrente, do velório do descrente. Então assim, para as pessoas que estão com suas raízes fincadas em fontes rotas, em fontes podres, em ribeiros podres, não há esperança. Ele vai ser como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Já aquela pessoa que está com a sua raiz fincada, firme no ribeiro de água viva, no único digno, no único nome que realmente salva, essa pessoa, ela só dorme nessa terra, ela dorme e desperta no paraíso. Então a gente nem deve ficar triste diante da passagem de uma pessoa que serviu a Cristo durante sua vida. No final do ano passado tive também a passagem no final do ano retrasado, tive a passagem do ano do meu avô também. Um homem simples, humilde, semi-analfabeto, mas era temente a Deus, que o dia que ele foi para o hospital, ele estava orando. Então, assim, a gente tem certeza e convicção
a gente sente a saudade, a dor, sabe, da saudade, que era um homem muito importante para mim. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele no final. Eu vou mais uma vez poder abraçá-lo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é essa. Busquem a Deus, busquem ao ribeiro de água limpa, de água cristalina, que é o nosso Senhor Jesus. Toda e qualquer adversidade que vocês possam passar nessa vida é pequeno demais diante da glória de Deus que está nos esperando. E eu deixo 2 perguntas para vocês. Qual ribeiro você tem bebido? Em qual ribeiro suas fontes, suas raízes estão? Qual fonte você está bebendo? E mais uma pergunta: você tem gerado frutos de acordo com o ribeiro que tem te abastecido? Porque o ribeiro, a árvore, junto a ribeiros de águas vivas, ela rende frutos. As pessoas enxergam em você o ribeiro que te alimenta. Você tem conseguido transparecer para as pessoas ao chegar por você, ela tem se alimentado dos seus frutos, dos frutos de vida que o servo de Deus tem para dar? Fica aqui a reflexão. E aí, pessoal, vou chamar os nomes aqui, que eu nem combinei com eles, né? E eu só gosto de ver a cara deles quando eu falar o nome, né? Então já vou falar olhando já. Aí vocês vêm aqui na frente, depois eu digo o que é, tá bom? Vinícius, Beatriz, Gilberto, Laila